Olá, boa noite. Ei, Nicolas, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para quem estiver assistindo a gente, tá? Essa vai ser mais uma live que a gente vai conversar aqui. Queria pedir para quem tiver, então, chamar os amigos, conhecidos, colegas de trabalho, tá bom? Para assistir junto com você. E para quem está assistindo depois, aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos, tem muita coisa interessante, tá? Bom, vou começar me apresentando, então. Eu sou o Nicolas, tá? Eu sou médico psiquiatra, trabalho com a equipe cognitiva, e hoje eu chamei aqui uma colega, que é a Amanda, vou deixar ela se apresentar, e a importância de ter chamado a Amanda, porque ela também é uma especialista no tema que a gente vai conversar hoje, que vai ser sobre pessoas idosas em psicoterapia. Então, Amanda. É um prazer, pessoal, ter sido convidada para participar. Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga formada pela FMG, fellow em psicogerontologia pelo ProEPSI. Atualmente eu estou estudando, fazendo uns cursos na área de terapias contextuais também, de terapia de aceitação e compromisso, e minha formação é toda direcionada para TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Tá certo, Amanda, obrigado. Bom, vamos iniciar então, né, o tema de hoje, e eu queria destacar a importância, né? Eu imagino que várias pessoas que estão aqui assistindo, ou que tenham procurado o vídeo, foram ou por motivos pessoais, né? Ou por estar convivendo com alguém, ou por já estar passando por essa parte da vida. E também por motivos profissionais, né? Bom, várias pessoas aqui, psicólogos, médicos, psiquiatras, também devem ter um interesse, né, de entender como atender melhor essa população, quais são as características, peculiaridades, tá? A gente vai falar um pouco e quem se interessar mais, a Amanda vai estar disponível também e toda a equipe da Cognitiva, tá bem? Inclusive já temos perguntas, tá, Amanda? Para você. Ah, é? Bom, gente, então, destacando aqui, né, exatamente o tamanho, né? Qual o tamanho dessa população que a gente vai falar hoje. Colocando a idade a partir de 60 anos, a gente vai ter no Brasil, então, mais de 30 milhões de pessoas, né? O que vai corresponder aí a 15% da população. Já é importante, já é significativo e a tendência é de aumento dessa população. E uma população que também é, tem o seu adoecimento mental, né? Passa por seus sofrimentos e muitas vezes precisa de ajuda, né? Então não tem como ignorar. A título de curiosidade, né, se a gente for pegar o diagnóstico de depressão, né, que é uma das principais demandas, 4%, né, dessa população vai ter depressão e 30% com sintomas depressivos. Então, uma parcela significativa vai precisar da nossa ajuda. E outro ponto de interesse é que, embora a crença comum, né, de que já estou idoso, então daqui a pouco eu já estou morrendo, lembrar que a expectativa de vida no país é 75 anos, né? Então, considerando que a partir de 60, que a gente fala que é idoso, são aí pelo menos 15 anos passando por essa fase da vida, né? Mais do que a adolescência. Então, é uma fase que vale a pena aproveitar e algumas coisas aí que a gente tem que fazer para lidar melhor com os problemas que existirem, né? Que possam vir a existir. Uhum. Antes da gente falar, então, da psicoterapia com os idosos, é importante a gente entender o que que é o envelhecimento, o que que a gente fala quando a gente está, o que que a gente quer dizer quando a gente fala do idoso, né? E, Amanda, então, eu quero que você me conte um pouquinho, né? O que que você tem aprendido, o que que você já aprendeu, o que que você nos conta Claro. sobre o envelhecimento. Uhum. Existem várias teorias voltadas para o envelhecimento, né, Nicolas? Atualmente, a teoria mais aceita, né, mais utilizada na construção, tanto de psicoterapias quanto de intervenções, é a teoria do lifespan, que foi criada por Baltes em 87. E aí, essa teoria, ela está voltada para uma ideia de desenvolvimento, que o envelhecimento ele é um processo que faz parte do desenvolvimento humano. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que percebem o envelhecimento como descer a serra, né? Como a gente desenvolveu, chegou no ápice e caiu durante o envelhecimento.
E aí, pensando no desenvolvimento, né, de teorias, de intervenções, a forma como a gente percebe o envelhecimento é como parte do desenvolvimento também. Existem perdas e ganhos em qualquer fase da vida, tanto na infância, na adolescência, na vida adulta, vão ter essas perdas e esses ganhos. E aí o envelhecimento é uma outra fase que também vai ter perdas e ganhos. E é bom ressaltar isso, que também existem ganhos no envelhecimento. Às vezes a gente ressalta muito as perdas, né, que existem também e que afetam muito a vida do idoso, de fato, mas existem também os ganhos, do envelhecimento, né? Uhum. E me conta, ô E aí, Amanda, tá? hum, Uma pessoa pode está falar. perguntando, uma pessoa está perguntando, então, o que que é fellow? Se você quiser aproveitar a oportunidade também Ah, para sim, responder. sim. Fellow eu sou trainee, é o nome do programa que a gente faz de especialização lá no ProEPS, que é um ambulatório, de atendimento à pessoa idosa. E aí, Fellow é uma especialização de 2 anos que a gente faz lá. Isso, então ela tem a especialização em psicogerontologia, né, que é uma área Isso. do estudo do envelhecimento, tá bom? Bom, ô Amanda, você falou então das perdas, dos ganhos. Você me conta então um pouco Uhum. melhor, você fala para o pessoal, então, o que que tem de ganho e o que que tem de perda em relação à parte mental? Claro. Bem, as perdas e os ganhos, elas são muito individuais também, né? Isso vai depender muito do estilo de vida da pessoa, do envelhecimento dela, que é uma experiência extremamente heterogênea, né? Pensando assim, de maneira geral, a gente percebe muito um certo ganho, assim. Aí eu tô falando de geral, como eu disse, isso depende de cada pessoa, né? Mas a gente vê como, às vezes, no idoso, a resiliência costuma ser um ponto muito interessante, que está presente, pensando em todas as perdas que ele vai passando na vida. É comum que o idoso já tenha algumas estratégias para lidar com isso. Outro ponto também é em relação à experiência de vida mesmo, né? Pensando até na catastrofização das ocorrências, às vezes, e eu estou generalizando aqui, porque, como eu disse, cada um vai ter uma perda, um ganho, vai ter sua característica, mas de forma geral a gente percebe isso também. A percepção do idoso das ocorrências da vida, às vezes é menos catastróficas, até por conta de experiências que ele já teve também. Quer dizer, o Pensando na teoria dos aprendizado cinco isso, os é aprendizados. aquele aprendizado que não se perde, né? Quer dizer, ao longo da Isso, vida foi adquirindo ferramentas e o momento de utilizá-las está aí. Imagino que fica muito mais fácil, exatamente. né? Uhum. E até E pensando na teoria dos 5 fatores da personalidade também, né, a gente percebe como às vezes a amabilidade é um fator que costuma ir aumentando com o envelhecimento e o neuroticismo costuma ir diminuindo também com o passar do tempo. Acho que uhum, reforça essa percepção assim que a gente vê no idoso. Claro que existem idosos que não vão ter isso também, que às vezes têm uma postura muito diferente, mas de maneira geral, eu acho que esses são os ganhos mais perceptíveis, assim. isso. E é diferente daquilo que a gente imagina, né, do senso comum, né, que o problema mental do idoso vai ser esquecimento, né, como se fosse a única coisa que fosse acontecer, né? Pois E é bem é, curioso, nossa. né? Porque assim, realmente vão ter essas, como a Amanda falou, né? Vão ter essas perdas, né? Pode existir uma lentificação, quer dizer, uma demora para executar alguns raciocínios, para acessar algumas memórias, né? Mas não quer dizer que é sempre perdendo, né? Uhum, E o bom de você ter falado, Amanda, sobre do envelhecimento ser um processo diferenciado para cada pessoa, né? Que isso também é um mito, né? Que acaba falando, envelheceu, aposentou, vai ficar em casa cuidando dos netos pois ou é. indo pescar, né? Que acaba sendo uma coisa Nossa. que, assim, agora estou fadado à minha vida ociosa e muito bom que eu estou à toa, mas muito ruim que eu estou à toa, né? Uhum, E junto com isso os outros mitos relacionados, né? Tem os mitos sobre o próprio envelhecimento, né? De que é uma fase terrível, de que não dá para adquirir, não dá para construir nada mais, de que vai passar a ser um fardo para a uhum, família. uhum, Enquanto a gente vê o contrário, né? Boa parte da população idosa continua
trabalhando, né? Continua, apesar de aposentar, continua trabalhando naquilo que sempre fez, ou passa a exercer outras atividades, ou passa a auxiliar familiares, filhos, nos negócios e acaba indo trabalhar e também assume mais responsabilidades até no lar, né? Quer dizer, Sim. passa a ajudar na criação dos netos, né? Que é uma fase importante também, sempre estar ali presente. Muitas vezes é a principal fonte de renda da casa, né? Então, para mudar um pouco daquela ideia, né? De que ficou idoso, agora é gasto e não vai ser mais produtivo, né? Pois é. Uhum. Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, chegam nessa fase e realmente ficam assim, né? Inquieto, né? O que que eu vou fazer a partir de agora, né? Bom, e eu vou Sim, deixar isso trabalhou a para a vida Amanda falar inteira, daqui a teve uma pouco, vida né? extremamente ativa, e aí chega aquele momento e agora. E agora? Eu vou deixar para a Amanda compartilhar a experiência dela sobre isso daqui a pouquinho, Uhum. tá? Mas só para a gente lembrar também que, além dos mitos, das expectativas da população em geral, existem aquelas crenças dos próprios idosos, né? Bom, de pensar que não vai ser possível ter uma mudança, de aquilo que era para viver já Sim. viveu, se existe um problema, não é agora que ele vai aprender a lidar com isso, né? E muitas vezes da dificuldade de interagir com as gerações mais novas. E acaba que o terapeuta frequentemente vai ser mais novo, né? Então a mesma dificuldade que tem para lidar com os netos, né? Vai ter para lidar com o Sim. terapeuta. Então, assim, muita gente não fica disposta a passar por isso, né? E também já Uhum. aguardando um julgamento, né? De que, por ser idoso, o que que vão pensar de mim? Ou o que que vai acontecer a partir de agora? Será que eu vou dar conta de me cuidar? Será que isso que vai ser o melhor, né? E é importante a gente Uhum. lembrar, né? O envelhecimento, os ganhos e perdas vão acontecer em várias áreas da vida, né? Que não é só aquela parte produtiva, aquela parte laborativa, né? De trabalhar. Existe uma parte que família, né, lazer, cultura, continuar aprendendo, né, estudos. Então, assim, é um monte de coisa que o envelhecimento vai estar envolvido, né? Uhum. Bom, ô Amanda, então, diante desse cenário, né, vamos conversar sobre a própria psicoterapia, né? Pois é. Do que Eu a acho gente... que o mais interessante, assim, quando a gente começa a atender idoso, é importante que o terapeuta tenha noção dos próprios mitos sobre envelhecimento, né? Então, assim, que a gente também está inserido na sociedade, a gente também tem a nossa visão sobre envelhecimento, né? Sobre o O que a gente julgamento espera do de. terapeuta. Sim, exatamente. O que a gente espera de um idoso, essa visão de que às vezes, ele está com dificuldade de memória, mas isso é normal, idoso é assim, ou aquela ideia de que idoso não muda, de que tem aquelas frases, né? Tipo, já está velho, não vai mudar mais. Então, tem todos esses mitos que a gente, como terapeuta, também é exposto ao longo da nossa vida, né? E tem que Então, é ficar atento, né? importante, a gente tem que ficar atento a isso também. É até muito recomendável que o terapeuta, a gente tenha uma noção de gerontologia também, para saber o que que é esperado e o que que não é esperado. Até para Uhum. conseguir encaminhar o paciente quando a gente percebe algo que pode indicar alguma coisa. Por exemplo, você está Ô, com Amanda, um então, paciente. Pode falar. na sua experiência, né? Que bom, já foram vários atendimentos, vários pacientes, tem a parte Uhum. privada aí também do seu trabalho. Sim. O que que você percebe, então? O que que você tem que fazer diferente? O que que você tem feito diferente? Quais têm sido as partes boas? Uhum. Quais têm sido as maiores dificuldades? Bem, é, é interessante porque a geração que atualmente está idosa, eles não têm assim o hábito de pensar sobre os próprios pensamentos, sobre as emoções, de observar seus comportamentos. Isso é uma coisa que é muito da atualidade, né? Então, quando o idoso vem para a terapia, normalmente ele ou não faz ideia do que se trata, ou ele chega cheio de preconceitos em relação à terapia mesmo, né? Tipo, mas isso é coisa de doido? O que que eu estou fazendo aqui? Eu não estou doido. Frescura Então, também, né? Que é sinal de fraqueza, né? sim, De nossa, dar o braço a demais. torcer Principalmente agora. idoso. É, quando a gente fala com homens, isso pesa muito também, né? Até mais do que as idosas. Mas Uhum. então, eu acho que a parte que eu percebo uma certa diferença já no início da terapia é esse momento de psicoeducação mesmo.
A gente tem que começar explicando para o idoso para que é aquele espaço, né? Normalmente eles têm um certo estranhamento, mas da minha experiência eles acabam gostando muito, porque é um lugar que eles vão falar e vai ter alguém para ouvir eles. Então, assim, isso é uma demanda muito presente da terceira idade hoje em dia, né? Atualmente no Uhum. Brasil. Então, acaba que eles gostam bastante. É importante a gente destacar isso também, né, Amanda? Porque Sim. a escuta atenta, que vai ser importante, né? Uhum. Mas vendendo o nosso peixe, né? A Amanda falou, ela tem formação, então, em terapia cognitiva comportamental. Ela também é estudiosa, então, das terapias de terceira onda, que ela pode contar um pouquinho para nós depois, né? Também tenho a minha formação Sim. durante a residência de psiquiatria. Atualmente também aí, participando da equipe da Renata. E é importante a gente diferenciar, né? Porque acaba que o senso comum, né, quando começa a disponibilidade de um atendimento psicoterápico, vem de uma tradição que é diferente, né? Que às vezes envolve falar e ter uma postura mais passiva do terapeuta, né? É, Essa modalidade é diferente, né? É mais ativa, sim. tem conversa, mas tem mais diálogo, E é né? cooperativa E também, é as coisas são cooperativa. construídas junto com o paciente, a gente divide Então, com assim, eles o que a gente vai percebendo, né? até também para gente, para não acabar caindo no erro, achando assim, para que eu vou conversar, o problema vai continuar lá, né? E é uma terapia que é exatamente para adquirir aquelas ferramentas que vão ser necessárias, então, né? O problema está ali, Uhum. talvez conversando com outra pessoa seja mais fácil de organizar isso tudo na cabeça, né? E isso é importante destacar, né? Porque já que envolve o aprendizado, então, eu imagino que a gente vai ter que adaptar esse processo de aprendizado a essa população, né? Que você Sim. faz quando acontece do paciente começar a terapia? Quais as dificuldades que eles têm Uhum. nessa modalidade de tratamento que é a TCC ou as terapias comportamentais de terceira onda? Inicialmente é bom investigar as questões físicas do paciente, se ele tem alguma dificuldade de mobilidade, de audição, de visão, a memória mesmo como que tá, porque às vezes tem muitas dificuldades relacionadas a isso, né? As atividades diárias também, o que que o paciente consegue fazer, o que que ele não consegue, até para conseguir ter um planejamento assim de estratégias comportamentais mesmo. Porque inicialmente no atendimento com idoso, a TCC ela acaba tendo esse caráter mais comportamental. Tanto pelo processo da psicoeducação, que a gente vai trabalhando com o idoso para ele começar a perceber mais seus pensamentos, perceber suas emoções, que é algo ainda muito estranho para essa população, né? Então, a gente fica um tempo na psicoeducação, trazendo atenção do paciente para essas experiências privadas, né? E nesse tempo a gente vai trabalhando mais no aspecto comportamental. É um trabalho mais lento, pensando assim, na evolução da terapia. Os idosos, querendo ou não, às vezes a questão cognitiva pega muito, às vezes, pega muito, né? Então é muito comum que, às vezes, em uma sessão a gente se atenha a um caráter mais específico, a gente fica mais trabalhando algum pensamento, alguma emoção ali que está com pessoas mais jovens, e aí eu tô falando geral, é claro que isso depende de cada pessoa, mas geralmente com pessoas mais jovens a terapia é um pouco mais dinâmica. Com idosos o ritmo costuma ser um pouco mais lento. E é sempre bom a gente pedir que o idoso repita assim, no final da sessão a gente pode pedir o que que você entendeu do que foi falado hoje, é, como que você percebeu o que eu disse, o que a gente falou. Às vezes é bom pedir esse feedback, porque até para ver se ele está compreendendo, né? Se ele está acompanhando. Anotar também é uma estratégia muito boa. Eu tinha algumas pacientes que a gente tinha até um caderninho da terapia, então elas sempre levavam um caderno, e aí nesse caderno a gente anotava um monte de coisa, e era muito legal, porque aí elas chegavam na semana seguinte e falavam, eu não estava lembrando muito bem, mas eu peguei o caderninho, aí eu fui lendo o que a gente anotou. Então, é sempre uma estratégia muito boa. Uhum. E idoso, Eu é sempre imagino. interessante tentar trazer vários estímulos também, estímulo visual, é, a fala, né, a conversa, mas também conseguir escrever, desenhar com eles. Quando eu falo desenhar, assim, é ter uma visão mais ampla do que está sendo falado, metáforas, isso tudo ajuda muito.
Uhum. Pode falar. E, bom, eu imagino, minha vez, né? Bom, e eu imagino mesmo que deve ser mais devagar, né? Porque acaba que foi uma vida inteira construindo aquele tipo de pensamento, né? Sim. Então, em diversos Uhum. momentos, aqueles pensamentos que faziam a pessoa se movimentar, elas eram ali reforçados, né? Ganhando como se fossem cada vez mais verdadeiros, né? E quando a gente chega Uhum. nessa etapa agora para desfazer boa parte dessas crenças ou de ajudar a perceber como elas são, talvez seja diferente do que seja um paciente mais jovem, né? Mas também vai ter um lado Uhum. que vai ser mais fácil, né? Como você tinha falado, que é de aumento daquela sabedoria, né? Acaba que foram tantas Sim. habilidades ao longo da vida e na hora de propor resolução de algum problema ali, imagino que vai ficar mais fácil Mas também. uma coisa que eu já reparei, Nicolas, e assim, isso é da minha experiência mesmo, eles normalmente têm uma riqueza de estratégias que é incrível. Quando você vem pensando em estratégias comportamentais, assim, eles, "Ih, eu já tentei isso, eu já fiz isso, e eles já sabem como E até que melhora, né? é, como é, tipo, quando eu fiz isso, aconteceu isso assado, quando eu fiz aquilo, aconteceu outra coisa. Então, eles já têm um certo repertório, né, a partir de vários experimentos comportamentais. A gente chama assim hoje, mas era só tentativas, né, que eles iam fazendo ao longo da vida. Então, costumam ter muitas estratégias para lidar com as coisas. E isso é até um desafio, às vezes, assim, para a gente conseguir identificar a dificuldade ali, quais estratégias que ele já utilizou, às vezes trazer novas estratégias, tentar flexibilizar um pouco, né, o que está certo, em qual contexto. É bem interessante mesmo. Ah, bacana. Deve ser bom até para o terapeuta, né? De poder usar aquelas habilidades ali depois, na sessão seguinte. Bom, ô Sim. Amanda, se a pessoa está indo na terapia, não é à toa, né? Geralmente tem uma demanda, Uhum. né? Como eu falei, depressão é significativo nessa população, sintomas de ansiedade, Uhum. dificuldade para dormir, né? São alguns dos motivos que acabam procurando atendimento médico, né? E muitas das vezes a gente acaba encaminhando para o atendimento psicoterápico, ou porque a Uhum. gente vai ter a limitação com o medicamento, né? Dependendo Uhum. dos problemas de saúde que a pessoa tem, das limitações, ou por preferências de não usar remédios, né? Ou mesmo aqueles que usam remédios de a gente conseguir aumentar os ganhos, né? E Uhum. ajudar que os problemas se resolvam mais rápido. Esses são um dos motivos que a gente fala de diagnósticos, né? E assuntos, né? O que que você percebe de ser mais frequente? O que que você percebe que essas pessoas trazem mais durante a sessão? Eu acho que o isolamento é uma coisa muito presente, né, na, na experiência do envelhecimento atual. E é interessante que quando a gente fala isolamento, às vezes a gente imagina o idoso sozinho ali na casa abandonado. E às vezes nem é assim, é um isolamento no sentido emocional mesmo. Muitas vezes ele está com a família próxima ali e tudo mais, só que, como você mesmo disse, né, ele acaba tendo uma função mais de cuidar dos netos, de prover financeiramente para a família, né? Isso acontece ainda bastante, né, com a aposentadoria e tudo mais. E aí, essa questão da atenção, do cuidado, da conversa com os familiares acaba diminuindo muito. Uma coisa interessante que eu já ouvi de uma paciente também foi que ela falou assim: Ah, Amanda, tenho minha filha, tenho meus netos aqui, mas eu tenho falta de conversar com alguém da minha idade. Eles são todos novinhos. Então, É, é interessante isso que a gente isso, não pensa, né? Muitas vezes, mas isso é isso acontece verdade, também. né? Eles acabam convivendo muito com outras gerações, mas pessoas que compartilham, né, das experiências que eles tiveram, até desse estranhamento, talvez, de tecnologias, né, dessas coisas atuais que vão acontecendo. Não tem muito como partilhar essas coisas, porque vai diminuindo o contato com Ou, outros idosos, né? ou de ter acesso àquelas memórias, né, dos momentos lá, às vezes foi o Uhum, mesmo período, né? Bom, eu imagino pessoas mais idosas, né, que viveram aquela época sim. do início do rock nacional, né? Sim. Também para pessoas que passaram. Exatamente, né? Assim, coisa que a gente não tem acesso, né? Um período também que foi
o período da ditadura, então teve as suas mudanças, suas diferenças, né, a parte de Eu acho que a gente educação, pode ter uma né? ideia disso. Imagina você convivendo, assim, ficar um dia inteiro só com adolescente e criança, que são pessoas, assim, Pois é. já é uma outra Pois é, conversa, né? Já todo o é completamente. vocabulário. Sim, Pois é, já até falaram aqui, ó, a linguagem, a comunicação muda, né? Então, assim, tem essa sim, evolução. não. E acaba que tem as Uhum. perdas, né? Infelizmente, né? Chega um momento em que a pessoa pode chegar, né? De ter dificuldade para sair, ou ter medo de sair sozinho, dificuldade de ter acesso àqueles locais onde que eu geralmente ia, né? Uhum. E com isso não ter contato com as pessoas onde ela encontrava. Eu fico imaginando na pandemia também, né? Quer dizer, todo mundo já vê um idoso na rua e já fica o velho, né? Então, assim, de É. como que eu vou sair aqui, todo mundo com medo de mim, o idoso também com medo de adoecer, né? E não é Uhum. brincadeira. Então, assim, tá mais restrito ao lar, menos acesso aos amigos, dependendo do intimidade que a pessoa tem com as tecnologias, né? De poder usar as redes sociais para ter contato. Muitas vezes o parceiro ou parceira já faleceram, os amigos também Uhum. começam a ter perda entre as amizades, irmãos, primos, aquelas pessoas, né? Então, Uhum. deve ser realmente angustiante, né, esse momento, mas a gente vê então que a pessoa também percebe que aquilo ali está acontecendo e deve ter um interesse em tentar mudar, né, de lidar de uma forma diferente com a geração mais jovem, né? O que tem observado muito também é isso, né? Além do isolamento, da solidão, essa questão de perdas, né? A pessoa já Pois é. tem a perda familiar e já com aquela expectativa de uma perda de audição, perda de visão, perda na hora de Uhum. caminhar. Às vezes pode ter uma perda financeira, né? Quando tem aposentadoria. E é um momento bem frequente, né? E a pessoa Uhum. às vezes desperta, né? Esse é o problema. O que que eu vou fazer a partir de agora, né? E aí E tem um ponto até interessante, Nicolas, desculpa te interromper, uhum, mas que eu lembrei agora enquanto você falava, que é a visão da própria pessoa sobre o envelhecimento também. E isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, a própria pessoa achar que ela, já tô velho, não vou fazer nada disso, sabe? E aí, às vezes, a pessoa deixa de buscar algumas coisas, deixa de ter certas experiências por acreditar que por estar idoso já não dá mais conta, sabe? Ou que já é idoso, exatamente. não devia mais fazer isso. E aí tem também essa questão do que se espera do envelhecimento, né? E de ficar comparando o tempo todo, né? De tomar Uhum. um, uma meta que não é realista, né? Que é se comparar ao adulto jovem que já foi, né? Sendo que não Sim. faz sentido, né? O corpo não passa por mudanças para isso, para ficar sempre o mesmo, né? Uhum. E aquele negócio do envelhecimento na área do trabalho, né? Que eu já mencionei antes, né? Acaba sendo Pois um é. outro fator complicador, né? Por quê? Aposentou, mais tempo livre, não sei o que eu vou fazer, às vezes aparece o problema que é uso de álcool, né? Aquilo que às vezes ao longo da vida não foi tão frequente, nessa Uhum. fase começa a ser recorrente diariamente, agora eu não preciso me preocupar, porque eu não vou trabalhar no dia seguinte, aí é a hora de me divertir e isso acabar sendo mais uma coisa para lidar, né? Não é raro, embora não Uhum. seja espontâneo, né? A gente que Pois tem que é. estar procurando isso como Uhum. acontece, né? Então, são esses, eu assim, pelo menos são alguns dos temas que eu vejo frequentes, né? Uhum. E acaba que a morte também é um assunto falado, né? Ô, Amanda, eu queria que você falasse depois, né? Como é que você vê quando esse assunto surge? Como é que você trata? Qual que Uhum. é o ponto de vista que essas pessoas geralmente têm? Uhum. Bem, quando. E aí eu penso nisso não só da morte, né? Mas até do trabalho, da aposentadoria. Eu acho que isso tudo a gente toca num ponto delicado que é a questão do significado, né? Qual que é o significado disso para a pessoa? Como que ela se percebe nisso? Aí pensando no trabalho, por exemplo, o- qual que era o lugar do trabalho na vida da pessoa quando ela era jovem? Às vezes a gente conecta muito nossa identidade com a nossa profissão, né? E aí quando a pessoa aposenta é como se ela perdesse parte da identidade dela.
Então, vai para além da questão ocupacional e para a questão financeira, mas às vezes até para a identidade da pessoa, como que ela se percebe, né, na sociedade. E então, é muito interessante, assim, na terapia, aí nesses temas, assim, e da morte também, a proximidade da morte, o idoso começa a pensar, nossa, o que que eu fiz na minha vida até aqui? E agora? O que que eu vou fazer? Muitos pensam, ah, já está se aproximando da morte, não vou mais fazer muita coisa, já está chegando o fim, já estou descendo a serra. Então, quando a gente pega esses temas, assim, eu sempre gosto de trabalhar com a, a terapia de aceitação e compromisso, A que é trajetória, falar, no caso, né? Uma trajetória isso, de vida que passa a ser importante, né? Não é só coisas para o futuro, né? exatamente. Uma revisão. Uhum. Bom, a terapia de E aceitação e compromisso. uma conexão com os valores também, né? Conectar o idoso, identificar o que que é importante para ele. Às vezes ele tem uma profissão que aproximava ele de algo que era importante, aí identificar isso e tentar flexibilizar outras formas dele conseguir é, promover atividades que ele consiga fazer que ainda aproxime ele de alguma coisa que é importante para ele, sabe? Enquanto a pessoa está viva, é possível tentar enriquecer a vida dela, né? Ter uma vida plena, e uma vida próxima dos valores. É claro que a gente vai adaptando pelo que a pessoa dá conta, né? Que vão existir limitações físicas, às vezes até cognitivas. Mas é sempre interessante investigar isso, né? O significado da vida da pessoa, o que que ela gosta, o que que é importante para ela. E Então, aí a gente trabalhando tem nesse sentido também. é importante então, a gente se preparar, né, para essa fase, né? Já avisando que a gente vai Uhum. chegar lá um dia. É verdade. Infelizmente, a gente não tem um treinamento, né? Como é que eu vou ser um vovô, né? Então, Sim. porque assim, até então, né, na escola você se prepara para ir para a escola, ensino médio, meus pais já não estão me levando mais para a escola, então agora vou ser o zoeiro. E faz 18 anos, minha vida adulta, eu vou tirar minha carteira, né? Então, acaba que tem essas coisas marcantes, né? Primeiro emprego, né? Que a gente acaba se preparando, né? Às vezes muita trajetória educacional é nesse sentido. E chega nessa fase a gente não tem uma preparação, né? E a gente deveria, então, já Uhum. começar a considerar, né? A partir de agora, né? Como vai ser, como pode ser, o que já foi satisfatório, o que não foi, né? Para Uhum. ver também como que esse tema é complexo, né? Não é só uma pessoa adulta com mais idade, né? É um idoso e tem as suas características, não é verdade? Sim. Inclusive, isso me lembrou até da questão da nossa visão sobre o idoso também, né? Porque eu vejo isso muito lá no Proeps mesmo. Às vezes a gente vê um idoso e aí ele tem uma história de vida assim, de muito. Às vezes ele não é muito próximo da família, os filhos não dão muita atenção, e aí a gente automaticamente já vai, meu Deus, mas que filhos são esses? Meu Deus, o que aconteceu? E aí você vai conversar com o idoso, você vê toda uma história complicada, às vezes de tensão familiar, de relacionamento complicado. Então é interessante pensar isso também, que a terceira idade, ela não é separada da vida, né? É construído, né? Ela vai se desenhando com as suas experiências e com as relações que você vai construindo e com a qualidade das relações que você vai construindo também. É claro que Uhum. existem injustiças, né? Mas é interessante como a gente também vai percebendo isso, né? Como tem as consequências, né? Acabam, a gente vai percebendo isso. A vida inteira traz consequências, né? Mas a gente vê como que aquele idoso que às vezes a gente vê e fala, que idoso fofinho, gente, que pessoa gracinha. E aí você vai É, começar a conhecer a história da pessoa e tem, às vezes, uma história extremamente complicada, assim. Aí fica, exatamente, né? Então, tem as adaptações que a gente tem que fazer, né? Para sim. poder lidar com isso. E, bom, acho que a gente falou muita coisa. Eu vou só responder aqui uma pergunta, que acho Tá. que foi o Paulo quem fez, né? Sobre a vacinação. Que ele está Uhum. perguntando, então, como que a gente vê a vacinação, sendo que as políticas colocam 60 anos como um marco, né? E sendo que Uhum. muitas das pessoas de 60 anos estão fisicamente ativas, né? Então, eu vou adotar um ponto de vista que até que está se preconizando, né? Até para estimular a adesão à vacinação, que nessa fase é importante, né? Nesse momento que a gente está vivendo.
O critério idade realmente não é o melhor que existe, né? A gente vê, então, pessoas de 60 anos que às vezes estão mais debilitadas que uma pessoa de 80, né? E pessoas, Uhum. às vezes, mais jovens, que têm 20, 30, 40 anos, que às vezes já têm problemas de saúde significativos que precisariam de uma atenção maior, né? Como a gente está vendo agora na vacinação, né? Estão vacinando os grupos com comorbidades, né? Uhum. E tem idosos que são muito ativos, né? Às vezes você encontra aí a foto de um idoso fisiculturista. Então, realmente, não é o melhor critério, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Imagina o custo, né, de fazer uma avaliação individual de todas as pessoas, toda a população, para, a partir disso, decidir uma política pública, né? Eu imagino que acaba ficando oneroso, trabalhoso e acabar atrasando coisas que precisam ser de um ritmo mais rápido, né? Uhum. É verdade, não deveria ser, né? O ideal é que não fosse desse jeito, mas é a ferramenta que tem. A idade de 60 anos, inclusive, é a que é recomendado pela OMS para definir idoso nos países subdesenvolvidos, né? Enquanto Sim. os países da Europa, América do Norte, Austrália, coloca-se 65 anos, nos países subdesenvolvidos 60 anos, porque se entende que não só a expectativa de vida é diferente, mas o acesso aos recursos de saúde também é diferenciado. Então, é interessante a gente baixar essa faixa etária e fala-se, inclusive, em países da África, do centro africano, aquelas regiões mais rurais, de você baixar a faixa etária, colocar às vezes 50, 55 anos, porque ali na comunidade essas pessoas já são respeitadas como pessoas idosas de grande sabedoria, né? E também por essa questão de acesso ao serviço, né? Como eu falei, não é o melhor, né? Mas é o recurso, a estratégia que a gente tem para utilizar agora, né? Data de nascimento é mais fácil para você identificar, porque tem nas documentações, né? Já uma avaliação funcional dependeria de um profissional à disposição, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Paulo. Bom, como eu falei, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Claro que existem várias outras coisas para serem comentadas e se a gente for considerar a individualidade da pessoa que procura a nossa ajuda, ia ser uma conversa para cada uma desses pacientes, Sim, né? nossa. E se for considerar a experiência também, a Amanda, então, já trabalha com isso já há um tempo, né? Tem a sua formação para isso. Eu acho que ela teria muito mais para falar. E, então, eu fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? A Amanda também, o canal dela, se divulgue, por Sim. favor. A minha página aqui, né, que é o Despertar Psique, que eu posto algumas coisas, sobre a terapia em geral também, que eu também faço atendimento com pessoas mais jovens, e com idosos, né? Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, é só entrar em contato. Isso, tá? Tem toda a equipe da Cognitiva também, tá? O centro de terapia, caso alguém tenha atinado, né, para isso, ver que talvez está interessante para você mesmo ou para algum familiar, né? E se tiver alguma informação a mais que vocês queiram, também fica à vontade, tá? Que a gente dá um jeito de responder isso aí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Amanda, obrigado por estar aqui Eu hoje, que tá? agradeço pelo convite, foi um prazer Uma participar boa aqui. noite aí para você. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite.